Pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, conforme o cronograma de vocês, né, hoje é o nosso quinto encontro, de acordo com o planejamento, né, da uma sexta-feira. Não o quinto encontro em vídeo, mas o quinto estudo de vocês, o quinto dia, espero que tudo esteja indo bem. Mas hoje a gente precisa falar de um assunto de suma importância para poder dar início ao nosso Código Penal, que é a teoria do crime, tá? A teoria do crime, pessoal, é o embasamento de todo o nosso Código Penal. Então, tudo advém da teoria do crime. Se você entende teoria do crime, você vai entender participação, você vai entender coautoria, você vai entender o que quer dizer prescrição, as excludentes de ilicitude, as excludentes de culpabilidade. Então, a ideia desse vídeo, desse nosso encontro e do próximo também, que eu vou falar sobre o direito penal, é realmente fazer com que vocês entendam essa teoria do crime, né? E fixem muito bem isso na cabeça de vocês para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida depois, para que fique mais fácil de vocês entenderem os complementos, que é o resto do Código Penal geral. Então é muito importante a gente solidificar esse núcleo duro, que é o direito penal e é o direito processual penal. A gente solidifica ele, deixa ele bem amarradinho, porque aí a prática, gente, é consequência, a peça é consequência. E tá muito frio na minha cidade. Não me julguem. Então vamos lá. Teoria do crime, criaturas. O que é isso, né? Teoria do crime é o que nós adotamos aqui no Brasil, é um conjunto de regras, de pré-requisitos que um ato deve ter para ser tido como um crime e aí ser punível de acordo com o nosso Código Penal. Então, é considerado para nós crime qualquer ato que infringe o que está sendo dito pela nossa lei, pela nossa legislação penal. Qualquer ação, qualquer omissão que fira ou que seja proibida pelo nosso Código Penal brasileiro. Então, qualquer delito que está sendo cometido, ele é caracterizado como um crime, é um dano a um bem jurídico que está sendo defendido pela lei. Então, ele deve ser passível de punição. Para quê? Para que o infrator aprenda com os erros e depois seja eventualmente ressocializado. Então, o crime, ele pode ser qualificado por alguns elementos. São 3. O crime, ele tem que ser um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. O que é ser fato típico? O crime, como um elemento típico, também conhecido como também tipicidade, diz respeito à conduta, ao resultado, e à tipicidade e o nexo causal. Então, para que um ato seja de fato crime, é necessário nós entendermos as casualidades para poder julgar a ação como um todo, tá? Isso, beleza, tipicidade. Segundo, fato ilícito. O crime, definido pelo ato ilícito, também chamado de ilicitude, entra numa área que considera características importantes que excluem a ilicitude do tipo penal, como legítima defesa, estágio de necessidade. Então, imagine um indivíduo que entra em um supermercado e furta uma comida por fome, o furto famélico. A gente precisa seguir o cumprimento de um dever legal para o exercício regular do direito penal que está na Constituição Federal. Vamos vendo isso aos poucos. Terceiro, culpável. Então, temos o crime caracterizado pela culpa, que tem como exigência principal uma conduta que tenha consciência que aquele ato praticado infringe o Código Penal, tá? Então, primeiro a gente vai falar do fato típico. São 3, típico, ilícito e culpável. A gente vai ver hoje sobre o fato típico e o culpável, tá? O que é o fato típico, pessoal? O fato típico, ele é o primeiro elemento, é o que caracteriza um crime. Então, o fato típico é a indicação de que um ato praticado, ele consiste em uma conduta que a lei diz ser criminosa, tá? E aí ela é composta por 4 elementos dentro dela: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta é o quê? Um comportamento, uma ação ou uma omissão que é praticado por alguém. Então, agredir alguém, bater em alguém, dirigir sob efeito de bebida alcoólica, acidente de trânsito. O que é o resultado da conduta? Né? O que é esse resultado? É a modificação no nosso mundo que foi feita pela ação. Então, se eu estou dirigindo embriagado e atropelo alguém, qual foi o resultado? Lesão corporal em eventual pessoa, tá? Tenho que ter, além disso, o nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Uma relação entre o ato, conduta e o resultado. Eu tenho que comprovar uma relação entre a agressão ou as lesões que foram causadas, ou comprovar que um eventual atropelamento aconteceu por conta da embriaguez. Eu tenho que casar as coisas aqui. Ou seja, se a pessoa morreu, mas não teve relação com a minha conduta, com algum ato que eu cometi, quer dizer que eu não posso ser penalizada pelo resultado. E aí vocês vão lembrar comigo mais pra frente, na próxima aula, sobre essas questões.
que é aquilo que vocês vão lembrar, talvez, de causas relativamente independentes, supervenientes, absolutamente independentes. Estamos falando aqui, tá? Então, é quando a gente não se recorda. Quando a gente não se recorda. Porque a minha luz acabou, aí eu perdi o time. É quando a gente não tem a ver com o resultado, né? Beleza. Eu tô tentando arrumar minha luz aqui. Nossa. Desculpa, gente. Tá, então, recordando. Eu tenho, então, conduta, ação ou omissão. Resultado, que foi promovido pela conduta. Nexo de causalidade. A conduta, a ação ou omissão tem relação com o resultado. É por causa dela que a morte existiu. É por causa dela que a pessoa se feriu. É por causa dela que o patrimônio dela foi atingido. Tá? Isso é o nexo de causalidade. É a comprovação de que o resultado só aconteceu porque uma conduta pré-existente ilícita aconteceu. Beleza. E o que é a tipicidade, que é o quarto substrato? É o enquadramento que a nossa lei dá. Lesão corporal, artigo 129. Crime de ameaça, artigo 147. Crime de dano simples, artigo 163 do Código Penal. Homicídio na direção de veículo automotor, 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que a gente consegue concluir aqui é que eu preciso ter o tipo penal estipulado na legislação penal especial. Vamos lembrar algumas coisinhas aqui. O que é dolo? O que é dolo? Muitas vezes, gente, quando eu pergunto sobre isso, né, o que é dolo, é ter vontade de fazer, é o querer fazer, né, é a pessoa pensar e ter consciência. Tá, vamos começar a tratar as coisas de uma forma mais jurídica, tentando entender o contexto. O que é dolo para nós aqui hoje? É a vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar a realização da conduta que está dentro do Código Penal, dentro do 129 lesão corporal. Temos dois elementos aqui. O volitivo, que é a vontade. Quero fazer mesmo sabendo que a lei proíbe. Eu sei que é errado, mas eu quero fazer. E eu tenho um segundo elemento, que é o intelectivo. O que é o intelectivo? Eu tenho inteligência mental suficiente para saber quais são as consequências do meu ato. Do que vai acontecer comigo se eu fizer a conduta. E aí, o dolo, gente, dependendo da doutrina que vocês pegarem para ler, vocês vão ver que tem várias subnomenclaturas do dolo. A gente tem dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, dolo cumulativo, que é o dolo progressivo. Mas aqui no videoaula eu vou tratar com vocês sobre alguns tipos, mais especificamente 4 tipos de dolo, que são os campeões, tá? Dolo direto é aquele que a gente tá acostumado a ver. O agente prevê o resultado, ele dirige a sua conduta, ele tem vontade em realizar o evento. Mas o legal para nós aqui é o dolo indireto. Por quê? Porque o agente, com a sua conduta, ele não busca um resultado certo, um resultado de fato determinado. E aqui a gente consegue dividir o dolo indireto em 2 diferentes. Por quê? Porque no dolo direto, gente, eu quero homicídio, eu quero matar. Essa é a minha finalidade, diretamente. O dolo indireto eu tenho uma conduta, mas eu não tenho um resultado certo na minha mente. Algo pode acontecer. E aí, subsistem 2 teorias diferentes. O dolo alternativo. O agente, ele prevê mais de um resultado, mais de uma possibilidade no resultado. Ele faz a sua conduta, ele faz a sua ação para realizar qualquer um dos resultados que ele imagina. Ele tem a mesma intensidade e vontade de realizar os resultados que ele previu. Então, imagina numa situação em que alguém consegue prever uma lesão e a morte de alguém com a sua própria conduta. É como se fosse apenas mais um dia para ele. Para ele, tanto faz, gente. Tanto faz se a pessoa se lesionar, tanto faz se a pessoa morrer. Para ele, o resultado de um ou de outro vai surgir a mesma reação interna nele. A mesma satisfação, tá? Beleza, por isso que é um dolo indireto. Ele prevê tudo e aceita tudo. O dolo eventual a pessoa tá lá, ele vai fazer a sua conduta, a sua ação, pensando em realizar uma conduta. E ele assume o risco de assumir um resultado. E além de assumir o risco de assumir um resultado, ele acha que talvez um resultado número 2 possa vir a acontecer também.
Olha o que está acontecendo aqui, que diferente. No alternativo, eu tenho 2 resultados, eu previ os 2, certo? Certo. Qualquer um, pra mim, tem a mesma intensidade. Se eu arrancar um braço dele, ou se ele vier a morrer, eu vou me sentir satisfeita igualmente, da mesma forma. No dolo eventual eu dirijo a minha conduta, que pode ser uma ação, pode ser uma omissão, uma conduta minha, para alguém, para um fato. Eu tenho uma intenção de um resultado X. Exemplo, lesionar. Eu quero arrancar o braço da Marina que tá me assistindo. Quero arrancar o braço dela. Aí eu penso assim, gente, mas pode ser que eu arranque o braço dela e ela venha a óbito por conta do derramamento de sangue. Aí eu paro e penso, será que eu paro com a minha conduta? Será que eu desisto? Olha só, eu estou prevendo o que pode acontecer. Que pode, eu estou tendo essa consciência. E aí eu falo, ai, quer saber? Se acontecer, aconteceu. Eu sei que pode acontecer? Sei. E se acontecer? Eu assumo o risco. Tanto faz. Só que aqui, gente, diferentemente do alternativo, ele tem uma conduta que tá mirando em um resultado, tirar o braço. Mas ele consegue prever um segundo resultado, que ele não quer tanto, ele quer a primeira. Mas se acontecer o segundo resultado, tá bom, aconteceu, fazer o quê? Paciência. Não tem a mesma relação, não tem o mesmo peso, porque ele tem a sua direção para um só, mas aceita um outro resultado caso ele venha, porque ele prevê, tá? Então, cuidado, que a diferença ela é até, né, muito sutil. Ela é muito sutil. Porque enquanto no dolo alternativo a gente tem que entender que o dolo ele tá direcionado a 2 resultados no mesmo peso, no eventual eu quero um. Tô focando em um. Mas eu penso, pode dar ruim, pode acontecer outro. Tanto faz, se acontecer eu assumo o risco e é isso mesmo. É o famoso foda-se. É o famoso foda-se. Se acontecer, foda-se. Aconteceu. Paciência, fazer o quê? Esse é o dolo eventual. É o foda-se. Lembre-se disso na hora da prova. Tá? Então, foda-se, eu quero ferir, mas eu aceito se a pessoa morrer. Tanto faz. E aí nós temos, além do dolo, a culpa. Para que a culpa exista, eu tenho que ter alguns elementos. Um resultado involuntário, sem querer. Precisa modificar o mundo exterior, modificar, né, o que nós estamos vivendo. Que esse resultado, ele seja previsível. Então, eu podia prever o perigo da minha conduta. Eu tenho que ter tipicidade. Então, o tipo penal, ele tem que vir falando que existe a modalidade culposa, gente. No silêncio, quer dizer que o tipo penal só se pune o dolo. Então, tem crimes que aceitam dolo e culpa. Tem crimes que aceitam só o dolo. Como que eu vou saber isso na hora da prova, professora? Fácil, vai pegar o seu vadimeco? Se o seu vadimeco lá no crime não estiver falando admite-se a modalidade culposa ou na culpa a sanção é de, quer dizer que não aceita a culpa. E aí, olha que loucura. Imagina que eu tenho um crime que não aceita a culpa. Exemplo, crime de dano. Crime de dano, ele tem que ser doloso. Por quê, professor? Porque no 63 está dizendo que só se admite modalidade dolo. Não fala culpa. E quando se omite, não fala nada, quer dizer que é só dolo. Tá. Então eu tenho que ter vontade de danificar o carro de alguém. Joguei uma pedra, joguei com dolo, com vontade. A gente viu que é o dolo. Consciência, vontade, elemento intelectivo, elemento volitivo. Taquei no carro porque eu quis. Eu quis danificar o carro, eu quis estragar. Passei assim, ó, a chave no carro inteiro. Aconteceu isso comigo esses dias, no meu carro. A chave no carro inteirinho. Eu quis fazer. Mas eu poderia, como ré, ou advogando em causa própria, alegar que eu agi com culpa? Ô, juiz, diminui a minha pena, porque foi sem querer. Será que isso seria possível? Porque na culpa, né, gente, a pena ela é reduzida substancialmente. Poderia realizar esse pedido? Não. Por quê? Porque o crime não aceita culpa.
Então, o que eu quis dizer aqui pra vocês é: eu tenho crimes que podem ser dolosos e culposos, e eu tenho crimes que, por lei, são só dolosos. Como que eu vou saber? Primeiro, a lei vai falar que admite-se a modalidade culposa. Se ela não falar, se o artigo não falar, ou o capítulo, quer dizer que culpa não aceita. E o que é interessante nisso tudo que eu acabei de dizer? Ah, professor, então, se o dano existe só na modalidade dolo, não existe na modalidade culpa, qual é a tese defensiva que a senhora utilizaria? Porque você me falou que você quis, você foi passando e tal. Ia tentar dar uma de João sem braço, falar, ai, foi sem querer, não foi querendo, não. Qual que seria a sua tese? Que o crime não aconteceu. Como assim? Te conto. Gente, se a conduta, se o crime, se o tipo penal só aceita dolo, não aceita culpa, caso o juiz verifique que no caso concreto Priscila não agiu com vontade, a gente viu que é dolo, a vontade intelectiva, a vontade volitiva, os elementos, né? Se o juiz, no caso concreto, ele verificar, uai, mas Priscila não teve vontade, ou tá em dúvida para o réu, né? Não sei se ela tava com vontade, não sei se ela não tava com vontade, o juiz, por dolo, não vai poder condenar, concorda? Porque ele tá em dúvida ali. Se foi sem querer, se foi querendo, indo pro réu. Então, o que vai acontecer neste cenário? Se não temos culpa, ele tem que me absolver por fato atípico. Por que por fato atípico? A minha conduta não constitui infração penal. A minha conduta não constitui crime. Por quê? Porque na lei não pune-se culpa. Se não pune-se culpa, por dolo eu não posso ser condenada. Então eu tenho que ser absolvida por atipicidade da minha conduta. Porque a minha conduta ela não se enquadra em nenhum outro tipo penal. Entendem o que a prova vai fazer com vocês? Que interessante. Porque a prova ela vai utilizar sobre isso, gente. Ela vai puxar vocês para ver se vocês entendem essas peculiaridades do Código Penal. Então, muito cuidado, tô dando uma dica. Quando for pegar o crime para estudar, pega o crime, pega o capítulo onde ele está. Vê se fala alguma coisa de culpa. Não falou, não aceita culpa. No silêncio, entendam isso. No silêncio, o tipo penal só é punido por dolo. Se a questão te deu a entender que ali tem uma culpa e não dolo, a tese de defesa de vocês para o cliente de vocês naquela peça é automaticamente um pedido de atipicidade da conduta. O fato não constitui infração penal. Justificativa: este crime só admite modalidade dolosa. Não admite modalidade culposa, então não tem como condenar por crime de dano culposo, porque não existe. Então, fato atípico, fato não constitui crime. Assim como o dolo, a culpa também tem espécies. Culpa consciente, então a Priscila ela prevê o resultado, mas ela espera que esse resultado não ocorra, porque ela realmente acredita que ela tem habilidades para evitar o resultado. Ou que ela pode vir a eventualmente, gente, contar com uma sorte, tá? Então, assim, eu prevejo que pode acontecer alguma coisa ruim, mas eu espero realmente no fundo do coração de que não ocorra. Por quê? Porque eu suponho que eu posso evitar isso, que eu posso controlar aquela situação. Já a culpa inconsciente é, eu nem prevejo o resultado, mas o resultado ele era previsível. Eu não previ, mas era previsível. Ou seja, qualquer pessoa com inteligência, com diligência mediana, tinha condições de prever o resultado. É o e fudeu. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês do e fudeu? A culpa inconsciente é eu não previ o resultado que era previsível. Aconteceu, né? É o i, fudeu. E a culpa consciente? Ó, o agente, ele previu o resultado e ele espera que, de fato, ele não ocorra. Eu acho que eu tenho tudo sob controle, que eu estou controlando ali o fato, que eu estou controlando a conduta, que eu consigo evitar o problema. Só que deu ruim. É o i, fudeu. Eu achei que eu ia conseguir dar jeito, não consegui. Ih, me lasquei, fudeu. Então, olha a diferença do dolo eventual. O dolo eventual era o quê? Era o i, fudeu? O dolo eventual era o, ai, foda-se. Eu quero lesionar, se a pessoa morrer, foda-se. Tanto faz pra mim. Fico feliz da mesma forma. Assim, queria o resultado número 1, mas já que também veio o número 2, tanto faz. Eu assumo o risco de produzir esse resultado e é isso, a vida que segue. Já na culpa consciente é o diferente. Não é o foda-se. É o ixi, fudeu.
É o ih, fudeu. Por quê? Porque eu até previ o resultado, mas eu realmente acreditei que eu conseguiria evitar. Eu não assumi o risco de produzir. Eu achei que eu teria habilidade. Eu achei que eu teria sorte naquele momento. Tá? Então essa é a diferença do foda-se e do e fudeu. Foda-se e fudeu. Um é dolo, outro é culpa. Temos também a culpa própria, né? O agente ele não quer e ele não assume o risco de produzir o resultado, mas acontece por imprudência, por negligência ou por imperícia, a culpa clássica. E temos também a culpa imprópria, é aquela que o agente, por um erro, que era um erro evitável, ele poderia ter evitado, ele imagina uma situação que, se ela existisse, se estivesse presente, excluiria sua ilicitude. É o que a gente chama de discriminante putativa. Tá? Então, provoca-se intencionalmente o resultado, mas responde só por culpa. Estamos lá no artigo 20, parágrafo 1º, parte final do Código Penal, mas a gente vai ver isso no momento mais oportuno. E temos também o crime préter doloso, né? O que é o crime préter doloso? É o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Exemplo, eu tinha a intenção só de machucar, mas eu acabei matando alguém sem querer. É isso que a gente chama de crime préter doloso. Por quê? Porque eu tinha o dolo da lesão, eu queria lesionar, mas acabei gerando um resultado morte por uma culpa minha, por uma negligência, por uma imprudência. Saiu diferente do que eu tinha planejado. É o que a gente chama de crime préter doloso. Falamos, então, do fato típico. Segundo, culpabilidade. A culpabilidade, gente, é um juízo de reprovação que vai recair sobre o autor do fato típico, do fato ilícito, que, podendo se conformar conforme o nosso direito penal, ele opta por se comportar de forma diferente. Então, é como se essa pessoa tivesse a opção de fazer o que é certo, mas ele escolheu fazer o errado. Tá? E como que a gente descobre se um agente ele é culpável ou não? A gente tem que ver os elementos da culpabilidade. Quais são esses elementos? Primeiro, imputabilidade. O que é imputabilidade? É aquele a quem a gente pode atribuir uma responsabilidade penal. Então, gente, para prova de vocês, pensem, a imputabilidade ela pode ser afastada por algumas situações. Quais situações? Menoridade, ou seja, o menor de 18 anos, ele comete o quê? É ato infracional. Ele não comete nem crime. Ele comete fato análogo a crime. Penalidade dele é uma medida socioeducativa. Não se fala em pena. Lembrem-se que na esfera civil ele pode se emancipar a partir dos 16. Mas mesmo que se emancipe para o Código Penal, ele ainda é inimputável. Segundo, doença mental. Então aqui o agente ele não entende, gente, o caráter ilícito do fato. Ou mesmo que entenda, em razão de uma doença que ele possui, ele não consegue se determinar conforme diz a legislação. Então, para essa pessoa também não se aplica uma pena, se aplica o que é uma medida de segurança. E aqui nós temos uma sentença que é chamada de sentença de absolvição imprópria. Por que é uma sentença de absolvição imprópria? O juiz, ele absolve entendendo pela doença mental. Mas por que é imprópria? Porque vai existir uma penalidade. Que penalidade é essa? É a medida de segurança, né? Não é pena privativa de liberdade típica, é uma outra medida, tá? E temos a terceira, que é a embriaguez fortuita, que também pode vir para vocês como acidental. Então, é quando uma pessoa ela fica bêbada sem ela querer estar bêbada. Então, a Priscila ela não queria beber, gente. Eu não tinha essa intenção. Mas eu fui levada por essa situação, tá? E aí, essa embriaguez ela pode ser tanto completa quanto incompleta. A completa, né? Priscila perde totalmente ali a sua consciência. Enquanto que a incompleta eu ainda tenho um pouco de lucidez, um pouco de discernimento, né? Então é isso que vai diferenciar uma coisa da outra, se é completa ou se não é completa. Se for completa, vai excluir a culpabilidade, pessoa absolvida, tá? Se é incompleta, haverá diminuição de pena, porque eu ainda tinha um pouquinho de lucidez. Tenho também a exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? A conduta ela pode até ser reprovável, mas em uma eventual situação, eu, Priscila, não conseguiria agir de uma forma diferente. Ou seja, não tinha como eu exigir de alguém uma conduta diferente do que a conduta que a pessoa cometeu. Né? A gente só pode considerar culpar alguém quando a conduta é de fato reprovável. Então, se eu agiria da mesma forma, como é que vai haver a culpabilidade para a pessoa? Tá? E uma observação aqui, porque pode vir na prova de vocês, sobre a embriaguez patológica. Embriaguez patológica, gente, ela é uma doença.
ou ela é acometida por álcool ou por uma droga. E aí pode haver o quê? A exclusão da culpabilidade, mas como doença mental, não como a embriaguez por caso fortuito que a gente viu, que é acidental. Então aplica-se, né, pessoal, o artigo 26, eu acho que tá isso até no material de vocês. 26, o parágrafo 1 do Código Penal, e não o 28, inciso 2. Né? A pessoa ela é considerada inimputável ou semi-imputável a depender de um eventual laudo pericial. Então, não vai haver uma responsabilidade penal de comportamentos que seriam inevitáveis, aconteceria, ou seja, quando era inexigível uma conduta diversa. Não se pode exigir uma conduta diferente quando qualquer pessoa, estando nas mesmas condições, faria a mesma coisa, tá? Agora, o artigo 22, gente, do Código Penal possui 2 institutos que tratam sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Quando que essa conduta, ela não teria como ser realizada de outra forma. Tem 2 institutos que falam sobre isso. Primeiro, coação moral irresistível. Segundo, obediência hierárquica. O que é a coação moral irresistível? Temos o coator e o coagido, tá? O coator, ele quer constrangir alguém de forma ilegal, então ele ameaça o coagido. Só que o coagido, gente, ele tem que ter receio de morte, ou dele, ou de alguém, ou da família, tá? Ou alguém que seja da sua própria intimidade. Então a pessoa morrendo de medo acaba cedendo e faz alguma conduta criminosa. E aí o que é o problema? O problema é que essa intimidação, né, gente, essa ameaça, o povo fica chamando a gente, essa ameaça, ela acaba afetando o quê? A vontade do coagido, tá? Afeta a vontade dele. A ameaça, gente, ela tem que ser uma promessa de um mal muito grave, um mal iminente que vai ser feito naquele momento. O coagido, ele não consegue suportar, né? Então, tem uma inevitabilidade, tem um caráter irresistível da ameaça. Então, esse coagido, ele tá numa situação em que ele não tem como resolver de outra forma, né? Então, neste caso, a pena do coator vai ser uma pena agravada, tá bom? E temos também a obediência hierárquica. Aqui, gente, obediência hierárquica, eu tenho que obrigatoriamente ter vínculo da administração pública, vínculo de funcionários públicos. É quando alguém com uma função pública decide dizer a outra pessoa que está na hierarquia inferior o que a pessoa deve fazer ou não fazer. E aí eu tenho que ter 2 elementos, que a ordem não seja claramente ilegal e segundo, que a ordem advenha de um superior hierárquico. Os 2 respondem, gente, pelo crime em concurso de pessoas como coautoria, tá? Para o superior hierárquico vai ter uma agravante, para o subalterno uma atenuante. Então entendo, quando eu falo para vocês de coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade se for irresistível, se tiver tudo ali dentro. Se faltar alguma coisa, não, eu naquela situação poderia ter agido diferente. A questão, ela vai te deixar clara, tá? Ela vai falar assim, o fulano está dizendo que está com a sua filha, que vai matar a sua filha agora, está mandando vídeos que está com a sua filha. Isso é o que, gente? Isso é uma coação moral irresistível. Por que não é uma coação física? Porque ele não está pegando o meu dedo e colocando ali no caixa eletrônico. Isso aqui é uma coação que física, não é uma coação moral, que ele está fazendo. A coação moral é aquela coação que é psicológica. Então, eu acabo tendo uma vontade de fazer a conduta, mas a minha vontade, ela tá viciada. Não é que eu quero fazer. Eu tenho que fazer para salvar alguém de um risco que é um risco que, para mim, aparenta ser iminente, né? E grave, um mal grave, tá? Se o juiz constatar que não era irresistível, aí a pena será imposta, porém atenuada, de acordo com o artigo 65 do Código Penal, tá? E o outro que a gente viu é a obediência hierárquica. Então, se eu sei que o que o meu chefe está me mandando fazer dentro da administração pública é ilegal, a ordem ela é claramente ilegal. Ele fala assim, ó, Priscila, faz o seguinte pra mim. Hoje à noite você vem aqui na repartição, leva 2 computadores embora e não traz mais esses computadores. Gente, isso daí é apropriação indébita, a pessoa não pode fazer isso, certo? Verdade ou mentira?
Verdade. Aí a Priscila sabe disso? Sabe. E eu levo pra casa? Levo. Por quê? Porque o meu chefe mandou, eu tenho medo do meu chefe. Tô supondo uma situação, tá? Peguei e levei embora. Até que alguém descobre. Pessoal, eu vou ter a minha pena extinta aqui? A minha culpabilidade retirada? Não. Por quê? Porque a ordem, ela era manifestamente ilegal. E eu não podia ter feito. Porque eu sabia que era ilegal. Então aqui eu vou ter uma atenuante também lá do artigo 65, inciso 3 do Código Penal, mas eu vou ser penalizada. Agora, se o meu superior hierárquico ele está pedindo para que eu faça algo que não é claramente ilegal, pessoas de inteligência média na mesma situação que eu não compreenderiam que aquilo era um ato ilegal. Exemplo, um método muito louco de lavagem de dinheiro. Eu não tinha como saber. Ele me mandou fazer uma conduta ali, um negocinho no computador, eu fiz, jamais imaginei que o cara mexia com lavagem de dinheiro. Não tinha como saber, e uma pessoa com inteligência média no meu lugar, com diligência média no meu lugar, também não teria como saber. Aí, neste caso, exclui. Tá vendo como que é diferente? Então, cuidado. Deem uma lida no material, o material complementa a videoaula, é uma matéria bem espinhosa, a teoria do crime realmente não é fácil, mas vocês entendendo, né, este contexto, daqui pra frente fica um pouco mais fácil, fechou? Pessoal, além do vídeo de hoje, vocês também têm a correção do simulado de vocês, então verifiquem aí, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Até a próxima!